Bom dia, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aí da série do SQL Server, do canal Deploy, tá bom? Antes da gente começar o vídeo e sobre o que eu vou falar, vou pedir para vocês curtirem, comentar e compartilhar aí o canal para esse vídeo atingir as pessoas que estão interessadas sobre bancos de dados, tecnologias e entrar na área da tecnologia, tá bom? Então, dá uma fortalecida e o que que a gente vai falar hoje sobre aí o SQL Server, tá? Essa é a apresentação que eu fiz no sábado, no dia 24/6, para o DBA Brasil, e eu estou dividindo ela em duas partes. Então, vou fazer a parte da teoria nesse primeiro vídeo, e aqui na sequência já vou gravar e também subir a parte da demo, para não ficar aquele vídeo chato, grande, tá, de assistir de 1 hora e coisas do gênero, tá bom? Então, essa palestra é como resolver qualquer problema no SQL Server, tá bom? Teoria. Quem sou eu que está aqui falando para vocês sobre SQL Server? Meu nome é Thiago Alencar, o pessoal da comunidade técnica me chama de TC, tá? Eu tenho um pouco mais de 11 anos de experiência com SQL Server, sendo 5 desses anos como engenheiro de suporte na Microsoft Brasil, mas a gente atende a área de Latam. Atualmente eu estou como Advanced Cloud Engineer na Microsoft Irlanda. Tá? Esse vídeo estou gravando de terras brasileiras, podem ver o sol aqui em cima, mas atualmente eu moro em Dublin, tá bom? Eu tenho algumas certificações de mercado, como o pessoal. Eu coloquei só algumas delas, que é o Data Engineer, o MCT, MCSE, tem mais alguns outros exames. Mas se você quiser entrar em contato comigo, está aqui os meus, o meu blog. Então sempre vou postar coisas lá no blog com uma certa frequência, tá? Blog, canal, para poder tentar intercalar os dois. Se quiser me adicionar no LinkedIn, fica à vontade. Vamos aumentar nossa rede aí de network, tá? E se tiver alguma dúvida sobre algum assunto ou quiser alguma ajuda, tem os meus e-mails aqui, tá bom? E eu também coloquei o canal do Deploy, do nosso aqui canal do YouTube. E eu também deixei o link do treinamento que eu vou ministrar no dia 31/7 até o dia 4/8, tá? Mas no final da apresentação eu falo mais sobre ele. Então, qual que é o objetivo aqui da nossa apresentação? O objetivo é a gente estabelecer as estratégias e os steps para se realizar um troubleshooting. Tá? Então, quando um problema chega, a gente precisa identificar o que a gente vai fazer, quais são os steps, quais são as estratégias, abordagens que a gente tem que ter e ferramentas. Tá? Então, o objetivo, você vai acabar essa apresentação sabendo quais são as três principais ferramentas que eu uso no dia a dia para resolver problemas do SQL Server e quais são as abordagens que a gente tem que usar e os steps. Tá? E no final a gente vai demonstrar um cenário real que vai ser a demo, como eu falei, tá bom? Então, a nossa agenda hoje é por onde começar, quais são as ferramentas, os cenários comuns e uma demo. É uma apresentação bem rápida, simples, para não ficar aquela coisa chata também de 2 horas gravando vídeo, como se fosse uma live. Tá? Sei que nem todo mundo tem todo esse tempo para assistir. Esse aqui é um vídeo para você assistir na hora do almoço. Tira 30 minutos para almoçar e 30 minutos para aprender uma coisa nova, tá bom? Então, quando a gente está falando de troubleshoot ou problema na SQL Server, pode vir de vários lugares. E aí, no fim, o usuário ou a sua área de negócio vai dizer para você o seguinte: está lento. Né? Então, o que eu devo fazer? Aonde eu devo olhar? A gente tem diversos componentes e comportamentos que podem ocorrer no ambiente que está sofrendo uma lentidão, tá? Ou experimentando, né? Algum problema de desempenho. Então pode ser relacionado a query lenta, o que é o mais comum, locks, deadlocks, I/O, né? Pode ser índice faltando, alt CPU, a query que está dando timeout, ou alguém que não está conseguindo chegar na SQL, a performance do ambiente pobre como um todo. Então pode ser N coisas. Tá? Então nessa apresentação eu quero mostrar para você como você olha, dá um vislumbre assim, um visual. Ah,
Eu tenho esse cenário e aonde eu posso colocar os meus esforços. Então, muito importante quando você tem essa situação e você não conhece o ambiente do cliente ou você é um consultor, fazer as perguntas certas, tá? Então, quando começou o problema, esse problema ocorre com uma certa frequência ou é a primeira vez? Teve alguma mudança no seu ambiente? Isso é nível de instância, isso é nível de banco de dados, é uma query específica, é para uma tela específica. Então, saber fazer o narrow down ali para você isolar o problema, tá? Então, no momento que você identificar o problema, fazendo as perguntas certas e reproduzindo esse cara, eu garanto que resolver vai ser o mais fácil. Então, o difícil é identificar, isolar e reproduzir. Então, isso é o que a gente faz bastante no suporte da Microsoft. A hora que a gente consegue atingir isso, a gente consegue resolver com certa facilidade ou até mesmo aplicar um workaround, tá? Que é para tirar o cliente do problema. Eu acho que isso é muito importante. Então, de novo, quando a gente fala de lentidão, problema, a gente tem que lembrar que o SQL, né, ele é um aplicativo, um exe, que roda em cima de um sistema operacional. Esse sistema operacional tem outras funções, componentes, tá? Eu não vou falar disso agora, mas o SQL Server tem seu próprio sistema operacional. Então a gente tem um sistema operacional que está desempenhando diversas funções ali na nossa máquina. E esse cara roda em cima de um hardware, às vezes físico ou virtualizado, né? Então poderia ser uma virtualização que está rodando em outra camada e coisas do gênero. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente olha o problema, né? Não só o SQL ou uma query propriamente dito. Pode vir de CPU, memória, rede, tá? Ah, eu tenho um disco e o sistema operacional e meus discos estão sendo apresentados para o meu SQL. Não tem conexão entre storage e o Windows ou whatever. Isso pode estar acarretando problemas nos meus discos ou de gravação no meu storage. Tudo isso pode ocorrer, tá bom? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Não olhar apenas para SQL. Aonde a SQL está rodando e do que essa base é feita. Tudo isso é importante. Quais são as ferramentas que a gente geralmente usa? O Performance Counters, não sei se você está familiarizado, mas a gente vai falar dele mostrar ele na nossa demo. Ele é o Performance Monitor aí, se você colocar no pesquisar do Windows, digitar Performance Monitor, ele vai aparecer no seu Windows. Ele é a ferramenta que é built-in, ele já vem no Windows, tá? E ele tem diversos contadores. Eu coloquei aqui míseros contadores, os mais comuns, para a gente falar um pouco. Tem um contador de processor que ele mostra o tempo de processamento da máquina. Então, se a máquina está batendo 10, 20, 30, 100% de CPU, esse cara vai te mostrar o tempo de processamento. O process, né, que são o tempo de processamento para um determinado processo. Eu coloquei aqui para vocês entenderem que é da máquina, propriamente dito, e de um processo. Quando isso é importante? Ah, eu tenho um SQL que ele está batendo, uma máquina que roda SQL que está batendo 100%. E eu quero saber desses 100% ou desses 80%, qual a porcentagem de fato o SQL está consumindo. Então você usa esse carinha aqui, o process, tá? Para saber se o processo do SQL Server é responsável por todo aquele consumo de CPU ou é something else, se é algum outro executável, algum outro componente rodando. Pode ser um antivírus, uma aplicação TOTS ou um web server que roda na mesma máquina do banco. Tá? Então você consegue determinar se o SQL é culpado ou não. O tempo privilegiado, então a gente está falando de aqui a user time e kernel time, eu não vou entrar em detalhe, mas a gente tem tempo de processamento de usuário e de processos que rodam no kernel. O recompilation/sec, que é um contador que conta a quantidade de recompilações por segundo. Tá? Então, quanto o SQL está pensando novamente para poder fazer a minha, a minha instrução. Ele está pensando para reprocessar a minha instrução. Tá? E batch request, que é a quantidade de requisições que o SQL Server recebe por segundo. E aí, eu olhei o meu contador de performance, vi como o meu ambiente está se comportando e agora eu quero fazer um drill down.
Beleza, baseado nisso que eu vi, lembre-se, eu não vou detalhar aqui cada contador, isso a gente vai ver até no treinamento de hands-on, quais são os contadores que você olha para um problema específico, mas uma das ferramentas são os contadores. Ele te mostra como é que está seu ambiente. A partir daí, o que, que eu tenho que olhar para dentro do SQL? Então, baseado no que eu estou vendo nos meus contadores de performance, o que, que eu tenho que olhar para os weights? Eu coloquei uns weights mais comuns aqui, né? Que é o de relacionado à CPU. Então a gente tem o CExpect, que ele indica paralelismo, versões anteriores do SQL 2016, anteriores ao 2016 SP2, 2017 SP1, a gente só tinha o CExpect, que é o quê? Quando o SQL tem uma thread que ele coordena o paralelismo. Se você estiver interessado em aprender mais sobre paralelismo, comenta aqui no canal, que eu vou escrever também, fazer um vídeo só sobre paralelismo deep dive, mas basicamente, o que que é o paralelismo? Quando o SQL recebe a requisição, ele fala, putz, isso aqui está muito pesado. Tem diversos critérios que ele faz isso, mas isso aqui está muito pesado. Eu vou distribuir isso pelo processador. Então, quando ele roda essa query em paralelo, ele precisa de um cara, né, vamos chamar de thread zero, que faz essa coordenação. Eu vou distribuir esse cara em 5 threads e cada vez que uma dessas threads processar a linha, eu vou juntar, eu vou sincronizar os dados aqui para poder entregar para a minha aplicação, desenvolver meu select. Tudo isso era feito através do HCExpect. Em versões mais novas, o que a gente fez dentro do código? A gente quebrou isso, né? Então, o CExpect, ele é o tempo de sincronização das threads apenas, e o CXConsumer, que é esse wait que você está vendo aqui, é quanto a minha thread em paralelo está processando um conjunto de dados. Então a gente consegue saber exatamente aonde a espera é. É na minha sincronização ou é no meu processamento dos dados propriamente dito. E aí a partir daí a gente consegue aplicar outras técnicas de troubleshooting. Tá? A gente tem o SOS Schedule Yield, que grosseiramente esse cara indica alto consumo de CPU. Eu fiz até um desenho aqui. Acho que não está mais. Eu fiz até um desenho, mas ele não está aqui. O que que é o SOS Schedule Yield? Então, quando a gente tem uma tarefa rodando no processador, ele pode ficar até lá 4 milissegundos, que é o que a gente chama de quanto. Quando esse quanto é atingido, a, a thread ela faz um yield voluntário para sair do CPU e se posicionar novamente na fila. Por quê? Porque uma thread ela não pode monopolizar o CPU. Tá? Então, esse é o nosso schedule yield. Ele entra a thread, ela bateu os 4 pontos, ela faz um yield voluntário e volta para a fila de runnable, dizendo, ó, eu não consegui acabar na última vez que eu estava, mas eu estou pronto para processar novamente. Então você vai ver vários threads em runnable quando você estiver olhando um wait de SOS Schedule Yield. A lista é gigante, né? Eu não vou abordar todos, que é impossível abordar todos os waits, tá? Mas esses aqui são os principais, tem outros que são principais. Se você quiser ver um weight diferente, um weight específico, comenta aí no canal para a gente saber que a gente vai fazer vídeo, tudo bem? Então, tem as DMVs das Kelly Server, as views de sistemas, que te diz muitas coisas. Então, geralmente eu olho contadores de performance, olho como o sistema está se comportando, olho para os weights e aí para as DMVs, para poder fazer o drill down, para poder descer na minha análise. Tá? Então eu tenho os weights, essa view mostra os weights do SQL, a request mostra as requisições, né, que estão executando naquele momento, as sessões, tá? Então para ter uma requisição eu preciso ter uma sessão, só que se o cara fala, eu estou com um problema rodando agora, meu query está lento agora, você vai ver isso na requests. Tá? Então tem a DMSEC Query Stats, que mostra as estatísticas das consultas que rodaram na sua instância. Vale lembrar, o SQL ele guarda essas informações desde o último restart. Tá? Então, se você precisa das informações, mesmo que o restart aconteça, você precisa criar um jobzinho que grave uma foto dessas views de sistema, para você ter um histórico do que estava acontecendo. Isso é muito comum, né? Poder fazer isso. Tá? Então a gente tem o Procedure Stats, que basicamente ele guarda estatísticas das procedures, né? Então a gente guarda queries e procedures.
e duas DMF, que são Dynamic Management Functions, que é o SQL Text e o Query Plan. Esse cara retorna, se você passar um handle para ele, qual que é o texto de uma determinada consulta, e esse cara retorna o plano. E aí, falando mais de problema relacionado à CPU, a gente tem um conjunto de views que traz os índices que estão faltando no seu SQL Server, tá bom? Vale lembrar, não precisa sair criando todos os índices faltando, porque o SQL grava isso, só que ele não leva em consideração a quantidade de vezes que a query executou. Então, se a query executou uma única vez e tem um índice faltante, ele vai gravar lá, mas talvez não compense criar um índice para essa query, tá bom? Então a gente tem outras ferramentas, a gente falou de performance counters, de weights e de DMVs, né, que são os mais comuns. A gente tem uma lista de ferramentas aqui. Tem um SQL Monitor, que é a ferramenta que eu desenvolvi. Eu vou fazer a apresentação aqui também. Como o SQL Monitor pode ajudar você a monitorar o seu ambiente e te mostrar aonde de fato é um problema, identificar a causa raiz sem você fazer é, uma análise muito complexa, tá? Então, é uma ferramenta muito simples de se usar. Com alguns cliques, você já sabe quais são os problemas da sua instância, tá bom? Então, quais são os cenários mais comuns, né? A gente tem High CPU, Spike of de CPU. Então, quando o tempo de processamento tiver maior que 80%, dá uma olhada como eu falei, né? Está com maior de 80%, o processor time, veja se o process, quem que é o cara, quem que é o aplicativo responsável por esse maior consumo. É o SQL? Se for o SQL Server, um indicador que você pode olhar para saber se o problema vem do SQL Server é o compilation/sec, que não está aqui, e o recompilation/sec. Tá? Então, se esse cara, o compilation, ele deve ser, não é should, isso aqui deveria ser must, né? Ele deve ser menos 20% do batch request. Então, se eu mandei 1.000 requisições, eu tenho que ter menos de 20% sendo recompilado. Porque se eu tenho um valor maior que isso, o SQL está teoricamente repensando, aplicando os algoritmos, né, do Optimizer para poder identificar é, qual é a melhor maneira de executar aquela query e isso consome CPU. Tá? Então a gente tem aqui as views de sistema que eu falei, que é o DM, BBC Index, whatever, né? Tem um asterisco aqui, mas no outro slide eu mostrei para vocês quais são. E o Miss Statistics, né? Sempre olha se tem estatística faltando. Putz, está recompilando, tem um conjunto de query, aplica update statistics para ver se resolve. Na maioria dos casos, sim. Mas aplica update estatística, fala, putz, apliquei update estatística, o CPU desceu novamente. Então poderia ser alguma query que estava utilizando um plano ruim devido à falta de estatísticas, tá bom? Ah, mas qual que é o plano, qual que é a query, como é que eu faço o deep dive? Eu vou mostrar tudo isso no treinamento. Então, outras maneiras de identificar, né, query com alto consumo, olhando a query stats, o total worker time, que é a coluna que tem nessa view de sistema. Como eu falei, se eu estou vendo muito SOS Schedule Yield, Weight, pode apresentar, na maioria das vezes é problema de CPU, tá bom? Quando a gente vê esse weight e, de novo, olhar as estatísticas, tudo bem? Sobre o treinamento. Esse é um treinamento que eu vou fazer no dia 31/7 às 4 e até o dia 4/8, das 18h30 às 23h30. Ele é um treinamento 100% hands-on, tá? Então, o objetivo é que você tenha uma máquina virtual. Eu vou criar uma máquina na cloud, disponibilizar para o aluno e o cara vai, eu vou rodar um workload e aí eu falo assim, ó, procura lá qual que é o problema. E a gente vai discutir, vai fazer troubleshooting, tá? Inicialmente, o treinamento era para ser 18, 20 horas, né? Só que como eu não sei como vai ser o conhecimento da galera que vai participar, eu adicionei mais horas nesse treinamento para a gente poder cobrir a parte teórica. Então a gente vai cobrir contadores de performance, weights, DMVs, estratégias para garantir que todo mundo esteja na mesma página. Uma hora que a gente tiver isso, a gente vai só para o lab. Então a gente vai ter 45 minutos, uma hora, dispara o lab, eu vou fazendo troubleshoot do meu lado, vocês vão fazendo do seu, a gente vai discutindo, compartilha a tela
e a gente vai ver isso acontecer na prática. São cenários muito comuns do dia a dia que eu montei, tá? É, incluso do treinamento, assim, do valor do treinamento, eu deixei uma opção para a pessoa fazer com máquina de lab. Então, se o cara quer fazer o treinamento e ele quer sujar as mãos, né, o valor é um pouco mais alto. Por quê? Porque ele vai pagar a máquina do Azure que ele vai utilizar lá. O valor está incluso. Ah, o cara só quer olhar, assistir e quer ter os scripts para ele tentar rodar na máquina dele depois, ele não vai ter a ferramenta, o valor é menor, né? Eu, particularmente, sugiro a experiência com a máquina de lab para você fazer o seu troubleshoot, tá? Tudo bem? Então, se tiver dúvidas sobre o treinamento, saber como funciona, quando vai ser, o que, que o treinamento vai entregar, me manda um e-mail ou escreve aí nos comentários que a gente entre em contato com vocês, mas está aí o link. Tudo bem? Então, o que eu queria mostrar sobre a parte teórica era isso hoje. Obrigado pelo tempo. De novo, é a nossa metodologia Triple C, como diz meu amigo Samuel. Curta, comente, compartilhe e a gente nos vê no próximo vídeo. Obrigado.